Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. Entrando aí na grande polêmica, né, desse final de semana, porque assim, torcedor do Flamengo não tem um dia de paz, não tem uma hora de paz, porque a gente vira um jogo que foi dificílimo, absurdamente, com o Atlético um baita no time, e a gente, né, comemorando a vitória. Eu fico imaginando o flamenguista que acabou o jogo, desligou a TV, foi dormir. No outro dia, ligou e estava acontecendo tudo, né? O preparador físico, ex-preparador físico do Flamengo, né, deu um soco no Pedro, bateu ali, enfim, né? E assim, o Pedro não apresentou para, né, hoje no Flamengo, hoje não treinou, né? Ele depois do horário da representação falou que foi no dentista e foi mesmo, mas é um caso de disciplina, porque ele avisa que não vai treinar depois. E é muito disso. Ele me disse, ele vai sair, ele vai ser vendido, não vai, enfim. E até agora o que se sabe é que o Marcos Braz foi à casa do Pedro hoje, aparou as arestas e amanhã ele, né, vai decidiu que vai voltar a treinar, né? O elenco que primeiramente deu apoio ao Pedro, né, porque realmente a situação foi absurda, porém o Pedro errou também. O Pedro se recusou a aquecer enquanto ainda tinha uma substituição a ser feita. Eu acho que assim tá todo mundo errado nessa história. Eu acho que o São Paulo deveria usar mais o Pedro, porque é um baita jogador. Assim, mais minutos, ele ultimamente estava colocando ele só no. Pô, faltam 10 minutos e o Gabigol jogando mal, às vezes não sai, né? Foi o caso mesmo de sábado. Mas o Pedro também está numa fase horrível, né? E quando entra, tá jogando abaixo, né? No jogo contra o Grêmio, ele perdeu um gol sozinho, ainda foi muito fominho, fica sempre essa. O Pedro tem esse negócio de ser muito mimado, porque ele foi contratado no Flamengo, o meu camarada William. O Flamengo já era campeão da Libertadores com o Gabigol e o Bruno Henrique, ou seja, ele chegou sabendo que ele ia ser reserva. E é o que o Mauro César hoje falou, ele era reserva do Vlahovic, né, que hoje está na Juventus, um baita centroavante, e ele não fazia essa palhaçada toda. Então, assim, o jogador, às vezes, tem essa parada, né? Que aqui no futebol brasileiro o cara chia e na Europa não. E eu acho que todo mundo errou ali. E eu fiquei torcendo muito. Todo mundo sabe aqui que eu não sou um morro de amores pelo São Paulo, mas eu fiquei torcendo para ele ficar, porque, cara, se ele vai embora, rapaz, os nomes que estavam pintando, o nome que estava pintando ali, né? O Rogério Ceni, eu que tentei aí empurrar pro Botafogo, pro Vasco, imagina aí o Rogério Ceni novamente no Ninho do Urubu. A vitória, né? Uma vitória convincente quinta-feira contra o Olímpia, eu acho que botaria panos quentes nessa história, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente fica, né, nessa panela aí fervendo. E eu queria que você falasse aí desse caso absurdo, né, da agressão ao Pedro e o que você acha sobre o contexto todo, meu camarada Uelel. Primeiro, dar boa noite para a galera, né? Como eu já falei anteriormente. E você tocou num ponto muito interessante, irmão, que o torcedor do Flamengo que viu essa virada, né, que foi uma virada heróica do Flamengo para cima do Atlético Mineiro, e logo que acabou o jogo, desligou a televisão e foi dormir porque estava cansado, o jogo já foi 9 horas da noite. Quando acordou no dia seguinte, se deparou com um caos instaurado no Flamengo, né? Isso é muito louco, né? Eu nessa noite eu até nem tinha dormido direito de sábado para domingo, porque eu estava ansioso para o jogo do Botafogo, então eu fiquei revirando de um lado para o outro na cama, aí olhava a internet, aí do nada eu olhei no Twitter, caramba, que história é essa de soco? Aí eu fui começar a averiguar, ver situações,
E aí, desde então, esse sábado, para o torcedor do Flamengo e para todos nós que estamos vendo as notícias, né, dessa situação, esse sábado ainda não terminou. Bem, em relação à atitude do Pedro, de não querer aquecer naquele momento, de estar meio indisciplinado, né? De estar muito incomodado por estar no banco e estar demonstrando isso publicamente, assim, e o fato dele não ter aceitado aquecer naquele momento, é um problema disciplinar em relação à ética do jogador, em relação a um problema que tem que se resolver futebolisticamente falando, dentro do campo ali de trabalho. Agora, o soco que o Pedro leva do preparador físico do Sampaoli, o Pablo, me esqueci o sobrenome dele, mas o nome dele é Pablo, já é um problema criminal. Pablo Fernandes. Pablo Fernandes já é um problema criminal, já entra em outra esfera. E aí, a partir desse momento, nesse contexto específico, o Pedro é totalmente vítima. A violência não resolve nada, gente. Existem várias outras formas de você resolver uma situação pelo diálogo. Se tiver com sangue quente, uma discussão no vestiário, assim, mas sem ofender ninguém, um debate de ideias, mas, poxa, principalmente pelo diálogo, sabe? Não é dessa forma que se resolve uma situação. Se o Pedro cometeu uma atitude ali de indisciplina, existiam outras medidas para resolver aquela situação. Multar o Pedro, avisar a diretoria, né, para multar o Pedro, ver uma forma de punir o jogador, conversar com o jogador, fazer uma reunião com o jogador. Agora não, dá um soco nele. Isso daí é absurdo. Violência não resolve nada. Eu sei que se criou uma cultura de, sei lá, de uns 30, 40 anos para cá, em estádio de futebol e tal, de que muitas coisas, muitas pessoas acham que tem que se resolver na violência, na briga, por isso que a gente vê brigas de torcida, por isso que a gente vê clássicos em São Paulo sendo disputados em jogo único, por isso que a gente vê jogadores em campo também muitas vezes brigando, perdendo a cabeça. Mas, cara, essa cultura de violência precisa ser mudada, ela precisa ser combatida também. O futebol é um espaço para confraternização, é um espaço para alegria, para zoeira, para você. Um espaço que tem que haver respeito e você poder torcer, você poder viver tranquilamente. Enfim, entrei nesse campo da cultura, mas para voltar especificamente para esse caso do Pedro, então eu vi isso como um absurdo. O Pedro fez certo em ter ido lá na delegacia, prestado o boletim de ocorrência. E aí, vamos lá. Aí a gente tem que ver uma coisa que o Pedro colocou nas suas redes sociais, que ele vinha sofrendo uma covardia psicológica da comissão técnica do São Paulo. Então, quando ele diz isso, ele não está se referindo apenas ao Pablo Fernandes, né? Ao Pablo Fernandes. Ele está se referindo à comissão técnica, se não toda, mas outras pessoas também dessa comissão técnica. E, inclusive, o filho do Pablo Fernandes vai continuar no Flamengo, né? A princípio, né? Ele faz parte da comissão técnica e, a princípio, até a última notícia que a gente tem, ele também vai continuar, né? Então, assim, que covardia é essa psicológica que o Pedro sofreu? Você tocou na questão que, poxa, ele já foi banco, outra vez ele já foi banco lá no outro time que ele jogou lá na Itália, e ele aceitou e tal. Você ir para o banco é uma coisa do meio do futebol, e se você vai para o banco não está muito bem, depois você vai lá, quando você tiver a oportunidade, e você mostra seu potencial e você recupera a vaga. Mas agora, o que está acontecendo além disso? Além desse fato do Pedro estar indo para o banco? É só isso? Ou essa covardia psicológica que o Pedro citou nas suas redes sociais também se refere a outras questões que estão acontecendo lá dentro, mas que não foram divulgadas? Essa a questão, para mim, para a gente não tomar muitas vezes atitudes precipitadas, né, em relação a falar, não, o Pedro está entrando mal nos jogos. Cara, hoje em dia, para o jogador jogar bem, né? Sempre foi assim, mas principalmente hoje, no mundo de hoje, cara, o jogador precisa estar bem mentalmente. E aí eu falo com um pouquinho de propriedade por estar estudando isso, né? Eu sou um psicanalista em formação. Um jogador, ele precisa estar bem mentalmente, emocionalmente. Um ser humano, um profissional, ele precisa estar bem mentalmente, emocionalmente, para ele exercer bem a sua função.
senão ele não vai conseguir. Então, se está acontecendo alguma coisa lá dentro que a gente não sabe, alguma coisa que não foi divulgada, isso pode sim também estar influenciando nessa é, nessa conduta do Pedro, tanto fora de campo quanto dentro também, tendo um rendimento muito abaixo daquilo que a gente que sabe aquilo que o Pedro pode entregar, aquilo que ele vem entregando. Então, eu acho que é algo para se refletir, algo para se investigar, para a diretoria ver bem. Eu entendo o que você disse, que nesse momento trocar o treinador seria um risco muito grande para o Flamengo, tendo aí já a Libertadores nesse meio de semana. Então, eu entendo muito essa decisão da diretoria, mas eu acho que é algo que não pode ser simplesmente deixado de lado, porque eu acredito que esses desdobramentos desse fato, né, que aconteceu e desses possíveis problemas que podem estar também dentro do Flamengo, eles vão ter desdobramento nos próximos dias, nas próximas rodadas, e vai ser muito importante a gente analisar aonde isso vai parar, né? E se o trabalho do São Paulo mais para frente vai ser necessário ser interrompido ou continuar, ou se o Pedro que estiver errado nessa história, se vai ser importante negociar o Pedro lá na frente por um bom valor para um outro time que não seja do Brasil, né, já que o Flamengo não quer reforçar rival, né? Enfim, todas essas questões vão precisar ser discutidas e pensadas com muita calma ao longo das próximas semanas e até dos próximos meses. Eu acredito que a gente, em próximas lives, em lives futuras, ainda vamos falar muito sobre isso, porque eu acredito que teremos novos capítulos dessa história. Fala você, irmão. Com certeza, e assim, eu não aguento mais falar sobre isso, meu Deus do céu. É um assunto que, pelo amor de Deus, só se fala nisso, e assim, eu quero saber de quinta-feira, eu espero que o Flamengo dê uma boa resposta em campo, porque realmente a gente está em 3 competições, né? A que está mais distante ali é o brasileiro, mas a Copa do Brasil tá, né? A gente está com o pé na final, mas tem que jogar o segundo jogo, né? E é aquilo, o Pedro, eu acho que não tá sendo inteligente, cara, porque o Flamengo vai jogar contra o Cuiabá o próximo jogo. Arrascaeta e Gabigol estão fora. Matheus França foi vendido. O Pedro vai jogar esse jogo, cara. E Não. ele jogou 20 de titular do São Paulo. A maioria dos jogos do São Paulo ele é titular. O pouco tempo ele voltou de lesão, voltou mal. Cara, não tem que essa choradeira, pressão psicológica, só se tiver acontecendo alguma coisa, né, que a gente não sabe. Mas, cara, eu acho que o Pedro é bem mimado aí. E, enfim, é isso que eu acho. Tem uma outra questão dentro disso, né, que eu fiquei pensando hoje, vendo também o programa lá do André Rizek, barulho aqui do vizinho, do André Rizek, que ele falou uma coisa muito interessante, que eu também já tinha pensado nisso, mas só para dar o crédito também, né, que no Flamengo, esse quarteto que o Flamengo tem fantástico, né, que ganhou tudo nos últimos anos, que é Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta, é muito complicado quando esses 4 jogadores estão bem, você mexer nesses jogadores, entrar um outro jogador. Ano passado, o Pedro conseguiu, né, a vaga de titular com o O Dorival. BH machucou. Exatamente, muito em função do Bruno Henrique ter se machucado. Aí ele teve a oportunidade de entrar e participar daquele quarteto. Mas agora, Eu posso contar um claro, segredo claro. aqui? Se O quê? o Bruno Henrique não se machucasse, ele seria reserva com o Dorival e o Vitor Pereira também. O Pedro. Sim, sim. Eu não duvido disso, eu não duvido disso. O Dorival, no ano passado, deu até algumas entrevistas falando que ele já tinha na cabeça dele a ideia de colocar Pedro para jogar com o Gabigol, mas eu concordo com você que seria muito difícil. Alguém iria ter que ir para o banco. E Everton Ribeiro e Arrascaeta, todos os treinadores que vão treinar o Flamengo, é consenso que não tem como barrar eles. Às vezes eles até tentam, né? Barra o Everton Ribeiro alguns jogos, aí daqui a pouquinho vê que não tem como, esse cara precisa estar em campo. E o Gabigol cara, é um ídolo da história do Flamengo para muitos, acho que para você também, né? Depois do Zico, para você o Gabigol é terceiro ou quarto, né? Tem Zico, Júnior, Leandro,
E aí, Gabigol lá, né? Mas enfim, mas para muitos Cara, flamenguistas, vou te falar, para mim Leandro e Adílio, para mim. E depois Zico, Leandro, Adílio, aí vem Gabigol. Gabigol na frente do Júnior? para mim sim. Pra mim, sim. Ok. E aí, então, mas então ele tá nesse top 5 pelo menos, de ídolos do Flamengo para muitos está no top 2 top 3. Então, qualquer atacante que venha hoje para o Flamengo teria dificuldade em tomar essa vaga do Gabigol, por mais qualificado que seja. Se a gente for comparar os dois jogadores, Gabigol e Pedro, talvez em um outro time. Vamos colocar esses dois jogadores no Atlético Mineiro, por exemplo. Quem é que a gente vai colocar titular? Talvez a gente comparando, a gente chegue à conclusão que o Pedro tem mais atributos, tem mais qualidade técnica. Só que o Gabigol tem uma identificação com o Flamengo, uma importância em jogos decisivos, uma coisa que transcende ali, que só realmente é, dentro, você como flamenguista, os flamenguistas, vocês podem entender essa sinergia que tem entre Gabigol, torcida, Gabigol, Flamengo. Então é muito complicado, por mais que o Pedro seja um atacante que esteve na última Copa do Mundo, um atacante que disputa vaga na seleção brasileira, um atacante que a gente sabe da qualidade, é muito complicado ele tomar essa vaga. Então, assim, eu no lugar do Pedro, eu já disse isso aqui em outros momentos, há um tempo atrás, eu no lugar do Pedro, cara, se eu quero ser titular em um time grande, tá, vai um pro time Vasco. gigante, Vai pro Vasco. tem Lá o a Vasco, né? concorrência tá pequena. Eu pensaria em outro clube, cara, porque o Gabigol já falou que quer ficar no Flamengo agora que ele ficou mesmo, que não foi para a Europa, ele quer construir realmente essa história cada vez mais longa, cada vez mais maior, cada vez maior no Flamengo. Então, assim, se o Pedro quiser continuar no Flamengo, e ele tem um contrato extenso, um contrato muito bem feito, né, muito bem protegido, ele vai ter que saber lidar com essa situação e saber que em muitos momentos ele vai ser um reserva de luxo do Gabigol, é, ou também vai aproveitar oportunidades como que ele aproveitou no passado, quando um jogador lá na frente se lesionar. Com certeza tá aí, eu não aguento mais falar sobre isso. Pelo amor de Deus. Galera, faça o seguinte: se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche.